começar aí. Irmãos, hoje então é um início de uma série, como eu mandei lá no grupo do boletim. Hoje é uma aula de introdução. O que é uma introdução de um livro, de qualquer que seja o livro da Bíblia? São informações sobre o livro. Então, é um panorama do livro para que nós o entendamos. É muito importante nós entendermos uma introdução, nós sermos expostos a uma introdução de um livro, primeiro, para que nós não interpretemos errado. É muito comum no meio evangélico, versículos tirados do contexto, não é? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dando o contexto, colocando de forma clara como foi escrito esse livro, para qual propósito, quem escreveu, quando, em qual situação, para que a gente entenda não só os versículos e as passagens, mas também entenda o livro dentro da Bíblia. A pergunta que eu vou fazer no final, que eu gostaria da participação de vocês, é: por que 1 Samuel está na Bíblia? O que esse livro contribui, em que ele contribui para a história da redenção? De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma história que vai se desenvolvendo em diversas narrativas, com cânticos, os salmos, com profetas, com a vinda de Jesus. 1 Samuel está dentro desse livro, chamado Bíblia. Por que ele está aqui? E qual é a função dele para nos ajudar a entender a história da redenção? Então, por isso, é necessário que façamos uma introdução, para que as informações, a partir da semana que vem, sejam colocadas dentro do escopo que nós vamos ver agora. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel. Antes de começarmos aqui, 1 Samuel na Bíblia está nos 5 primeiros livros? Não está na Torá. Tá? Está no próximo conjunto, que são os escritos ou os profetas anteriores. Tá? São livros que narram, livros históricos, perdão, não escritos, históricos, são livros históricos. Ele está nos livros históricos, ou chamado na Bíblia hebraica de profetas anteriores. Livros históricos para nós, profetas anteriores para a Bíblia hebraica. Tá? Então está neste local aí. A pergunta é, de um conhecimento geral aqui: o que estava acontecendo com Israel neste período? Então você já sabe que não é da Torá, não é dos 5 primeiros livros, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio já passaram cronologicamente. Então o povo já saiu do Egito, tudo bem? Já passou pelo deserto os 40 anos, Josué já entrou com o povo na terra, juízes já aconteceram, né? O período do juízo já aconteceu. Então é neste momento que está 1 Samuel, neste momento da história, só para você se situar na história bíblica. O povo não está no deserto aqui, o povo não está no Egito aqui, não são patriarcas. É depois do período dos juízes, em que o povo já está na terra, e como nós já estamos juízes, estava um caos moral e espiritual, não é? O povo completamente perdido, espiritualmente falando e moralmente falando. O povo em declínio. É aí que está o livro de 1 Samuel. Vamos falar um pouco do título desse livro. Bom, os primeiros manuscritos hebraicos, então, os primeiros manuscritos hebraicos que foram achados, deram ao primeiro livro o nome de Samuel. Samuel, como nós temos aqui, com referência ao personagem, né? O homem usado por Deus para estabelecer a transição de qual período? Dos juízes, onde o povo era um grupo tribal, para a monarquia. Samuel foi esse homem que fez a transição, o período em que Israel estava dividido nas tribos e não tinha unidade, para um período de unidade com o rei. Samuel faz essa transição, tá? Até porque foi Samuel quem ungiu Saul e Davi. Então ele é muito importante nisso, porque ele unge os 2 primeiros reis de Israel. E ainda que o nome Samuel não apareça no segundo livro de Samuel,
mas o nome é dado a Samuel, tá? Samuel significa aí, o nome Samuel, né? Eu estava falando com o Jânio isso aqui, o final El, em hebraico, é sempre Deus, tá? Ou é ouvido por Deus, o nome de Deus, ou pedido a Deus. As palavras do hebraico têm uma gama de significado mais amplo, então tem aí uma dúvida, o que de fato o nome dele significa. Se lembrar da história aí, isso faz muito sentido, né? Ana orou por ele, não é isso? Então, isso significa Samuel. Bom, nos manuscritos hebraicos mais antigos, então acharam lá os manuscritos hebraicos bem antigos, 1º e 2º Samuel eram um só livro, tá? Era um só livro. Mais tarde foram divididos em 2 livros por tradutores da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Então, alguns gregos traduziram o Antigo Testamento para a língua grega e juntaram esses 2 livros, tá? Talvez pela extensão, é muito grande, então vamos dividir esses 2 livros. E a Septuaginta chamou os 2 livros de Samuel como 1º e 2º livro dos reinos. Então a Septuaginta dá um nome aí para 1º e 2º Samuel, tá? Então o que nós chamamos de 1º e 2º Reis, a Septuaginta chama de 3º e 4º. Entende por quê? Porque 1º e 2º Samuel seria 1º e 2º Reinos. Tá? É uma adaptação que a Septuaginta fez, que os gregos fizeram lá, que os judeus que traduziram para a língua grega, não os gregos, fizeram do livro de 1º e 2º Samuel. Essa tradução, ou essa adaptação foi seguida aí pela Bíblia em latim, a chamada Vulgata, e pelas nossas traduções. Ainda hoje, por exemplo, igrejas ortodoxas gregas se referem a 1º e 2º Samuel como 1º e 2º Reinos. Então a gente tem essa ideia do título, de onde veio esse título, tá bom? Samuel, mas depois da tradução para a língua grega, dividiu-se os 2 livros em 2 livros e deram esses nomes. Quem é o autor de 1º Samuel? Samuel, calma, não vai tão rápido assim, né? É anônimo. 1º e 2º Samuel nós não temos certeza de quem escreveu, ok? Só um detalhe, eu vou passar isso para vocês, tá? Lá no grupo, então, se você quiser anotar tudo bem, mas eu vou passar tudo isso. É desconhecida a autoria, né? Certas características da escrita levam a crer que seja uma compilação de várias fontes que foram escritas. A tradição judaica, o Talmud babilônico do século VI depois de Cristo, acreditava ser Samuel o autor. Só que temos uma dificuldade. Em 1 Samuel 25, Samuel morre. Não dá para ele ser o autor. Pelo menos do livro todo, de alguma parte pode ser, pode ter sido sim de fato, mas não dá para ele ser o autor final dos 2 livros, porque ele morre em 1 Samuel 25, tá? Então é impossível aí a sua autoria, ao menos dos livros completos. Alguns estudiosos aí vão dizer que boa parte de 1 Samuel tenha sido de fato de Samuel, até o ponto da sua morte, e outros profetas continuaram, o que era comum. Olha só o que diz 1 Crônicas 29 e 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui vidente não é que nem hoje não, tá, gente? Aqui é um sinônimo de profeta, tá? Então, olha só. Crônicas diz que havia livros escritos por Natã e por Gade, que eram profetas. Então é muito possível que Natã e Gade tenham feito parte da escrita de 1º e 2º Samuel também. Tá? Para alguns, esses teriam sido os possíveis autores da composição final do livro. Samuel, Natã, Gade e Zabude, que é filho de Natã e conselheiro pessoal de Salomão. Tá? Aqui alguns textos para a gente só ver que é possível que eles tenham escrito também, participado dessa escrita. Tudo bem? Então, o nome do livro e o autor. Nós não sabemos quem de fato é o autor, certamente tem uma junção de autores aí. Quando foi escrito e em que ocasião o 1 Samuel foi escrito? Vamos ver. Bom, tem indícios aqui internos em 1 Samuel.
que mostram que parte do livro foi escrito depois dos eventos registrados. É claro, aconteceu e depois foi escrito, tá? Mas não tem qualquer indicação da data da composição. Possivelmente editado, composto em algumas etapas, tá? Não foi tudo de uma vez que foi escrito. Possivelmente foi em etapas a escrita deste livro. Alguns exemplos aqui, ó. Então lhe deu a Quis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Olha que interessante, até os dias de hoje. Então quem escreveu 1 Samuel 27:6 estava dizendo, até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. O que você tem nessa informação? Na hora que a pessoa estava escrevendo, pertence aos reis de Judá, que o reino já estava dividido, percebe? Então olha só, como foi depois, Samuel não é no reino dividido, isso vai acontecer depois de Salomão. Então é possível que pelo menos essa parte tenha sido escrita por alguém que estava já no reino dividido, certo? Então olha só, os autores, ou o autor deve ter vivido depois da morte de Salomão e da divisão do reino, e deve ter tido acesso aos documentos, aos registros da época de Samuel, de Davi e de Saul. Tudo bem? Então é alguém que viveu depois de Salomão, possivelmente, que no mínimo compilou algumas coisas e escreveu também, por isso que é até o dia de hoje, tá? Olha só, pranteou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. Então alguém tinha um livro dos justos ali, circulando, e o escritor disse, tem uma lamentação de Davi escrita em um livro. Percebe? São fontes que o autor, e aqueles que têm a soberania de Deus na inspiração, pega esse autor, compila esse material e coloca no primeiro livro de Samuel. Seguindo. Bom, no livro também de 1 Samuel não tem qualquer referência à queda de Samaria. Lembra que Samaria foi invadida pelos assírios em 722? Isso é um evento muito importante. Não há nenhum registro em 1 Samuel. Então, o livro deve ter sido composto antes disso. Então, a data provável assim, é de 200 anos, né? É difícil mesmo, gente, tá? É difícil datar precisamente uma escrita, mas está mais ou menos aí 930 anos antes de Cristo, né? Bom, a absoluta maioria dos estudiosos afirma que certamente o livro foi composto depois da divisão do reino entre Israel e Judá. Então, depois de Salomão, que divide o reino, a maioria diz, 1 Samuel foi composto ali. A escrita final foi ali. Porque tem referências aos homens de Judá e de Israel dentro do livro de 1 Samuel. Olha que interessante, olha só, 1 Samuel 17. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus. Temos um problema aqui. Porque quando ocorre o livro de 1 Samuel, não é na transição dos juízes para a monarquia? Então você tem um reino só, o reino é unido. Mas o escritor diz, os homens de Israel e de Judá. Percebe? Então, há referências de homens de dois reinos. Mas o reino não estava dividido ainda. Mas ele quer mostrar que todo o povo estava ali. O povo todo se levantou e jubilaram. Os homens de Israel e de Judá, porque provavelmente ele está escrevendo quando o reino já está dividido. Ele está querendo mostrar ao seu leitor que todo o povo, tanto de Israel quanto de Judá, mesmo que não tivesse dividido ainda, se alegraram. Então é possível que tenha sido escrito aí no reino dividido. Quando escreveu o livro, muito possivelmente já era o reino dividido. Na vida, quando aconteceram os eventos, não. Tá? Mas quando foi escrito, sim. Tudo bem? Tá? Claro? Cronologia. Bom, algumas passagens em 1 e 2 Samuel nos auxiliam a colocarmos os eventos em uma ordem cronológica. Tá?
mas não é suficiente isso para estabelecer uma cronologia exata dos acontecimentos. Olha aí alguns exemplos. 1 Samuel 6:1. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. O autor dá uma noção de tempo para nós. Ficou lá a arca 7 meses. Outro exemplo. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Há tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. Então, a gente já sabe que a arca ficou na terra dos filisteus ali, né? 20 anos. Dá para a gente estabelecer tempo, mas não precisamente com relação a todo o livro, para cada evento. 1 ano reinou Saul em Israel. No 2º ano de seu reinado sobre o povo, aconteceu tal. Então percebe, o autor está dizendo, depois de 1 ano de Saul reinar, aconteceu isso. Ele nos está dando informações de tempo. O que aconteceu depois do quê? Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. Então, a gente tem aqui Davi com 30 anos começando a reinar. E reinou 40 anos. Ou seja, ele tinha quantos anos quando ele parou de reinar? 70. Davi tinha 70 anos quando parou de reinar. O autor nos dá essas informações cronológicas. Em Hebron, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Ó, preciso aqui. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então nós temos alguns indícios de cronologia, mas nem tudo dá para a gente datar certinho em 1 Samuel. Mas não há, como eu disse, informações para se reconstituir precisamente a data de quando ocorreram os principais eventos da história. Quando Samuel nasceu? Dá para datar isso, exatamente, dá para ter uma ideia, tá? Fazendo as contas lá, os estudiosos se debruçam sobre isso e tentam fazer as reconstituições de tempo, mas não dá para a gente bater martelo com relação a alguns acontecimentos, inclusive importantes, ok? Alguns casos em que os autores ou o autor não dispõem o material em sequência cronológica rigorosa, mas organizam o material com propósitos teológicos. Como assim? Tem um exemplo, 2 Samuel 7:1-8:1, eu sei que é 2 Samuel, mas só para dar um exemplo. O autor parece não colocar os eventos um depois do outro, mas ele organiza de forma a mostrar o que ele quer ensinar, ainda que não tenha sido exatamente um depois do outro. O que veio depois pode ter sido antes, mas ele quer colocar assim por questões teológicas, por questões de ensino. Olha um exemplo aí, vamos ver em 2 Samuel, não é o livro que nós vamos estudar, mas é um exemplo disso. 2 Samuel 7:1. 2 Samuel 7:1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, guarda essa informação. Davi, capítulo 7, está habitando em sua casa e tem descanso dos inimigos. Agora vai para o 8:1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Ué, mas os filisteus estavam ali ainda? Porque se teve descanso, tinha filisteu depois, então, percebe? É um exemplo que não necessariamente ele está preocupado com um depois do outro, mas com o ensino. Tá? Então, alguns momentos a gente vai falar, mas isso foi depois, parece que não foi depois, mas são propósitos mais do que cronológicos aqui, ou não são propósitos cronológicos que o autor tem para datar as coisas. Isso não é mais importante para ele, ok? Um outro exemplo aqui, deixa eu só pôr a pilha. Pastor, a gente vê isso muito também em Gênesis, Isso. o relato da criação, também aquela dúvida, que mulher que Caim pegou, sendo que ele foi, mas o autor ele destaca temas, não trabalha cronologicamente, né? A nossa cabeça ocidental, né, assim da Europa para cá, a gente espera isso. Tá, depois disso veio o que? Veio, depois disso veio isso. O autor bíblico não está preocupado, a cabeça não funciona assim. Ele tem um propósito, ainda que não seja um depois do outro necessariamente, ele quer montar um cenário para a gente. Não necessariamente cronológico, mas a gente estranha, porque a gente foi acostumado a... nossa cultura
é a nossa cabeça, é assim, tá? Aqui, Até mesmo porque a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. os livros aqui, não necessariamente os livros em ordem um depois do outro, tá? Porque você vai ver lá, depois do Salmo tem os profetas. Mas os profetas viveram no tempo de reis. Você tem que colocar os profetas lá junto com o livro dos reis. Mas a ordem está organizada aí de forma lógica, tá? Não cronológica, tudo bem? Uma cronologia possível aqui aproximada, olha só. Aqui é 1100 a.C., então pensa aí, Cristo volta a 1000 anos. Então é mais ou menos essa cronologia que pode ser montada em 1 Samuel. Nasce Samuel, aí 20 anos depois nasce Saul, 30 anos depois ele é ungido rei, depois de 10 anos que Saul é ungido rei, nasce Davi, depois 15 anos Davi é ungido rei, morte de Saul, Davi coroado rei em Hebron. Aqui dá para ter mais ou menos uma ideia de como as coisas aconteceram, mas tudo isso aqui é aproximado, gente, é cerca dele, tá? Incidente com Batseba, olha aí, nascimento de Salomão, censo feito por Davi, morte de Davi, Salomão coroado rei. Tá? Aqui o reino é unido ainda, não tem divisão, é depois da morte de Salomão que vai dividir o reino e que possivelmente vai ser terminado a escrita. Tá a questão dos anos, né? Quando a gente conta de Jesus para frente, vai subindo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você pega de Jesus para trás, você pega 1000 anos, você tem que chegar no 0, então vai descendo, tudo bem? Você vai descendo os anos, tá? Então aqui, é mais perto de Cristo do que aqui, tá? O 0 está aqui no meio, você vai descendo do 1000 até chegar no 0. A gente está do 0 para lá. Tudo bem? Características literárias. Então, o estilo literário que prevalece em 1 Samuel é o quê? Narrativa, são histórias. Então, fulano encontrou com ciclano. O que tem numa narrativa? Personagens, certo? Local. Em tal local, fulano de tal, isso é uma história, é uma narrativa, é a predominância. Em 1 Samuel é predominantemente narração, igual Juízes. Então saiu fulano de lá e foi para lá, e falou com fulano, e ciclano chegou, são histórias, tá? Tempo e enredo, tem um enredo, tem um começo, meio e fim. Essa é a predominância, não é um livro predominantemente de poesias, não é. Ou de cânticos, ou de lei, não é. Lei você tem Levítico, Deuteronômio você tem bastante lei. Aqui você tem histórias na sua predominância. Mas outros gêneros ou formas literárias existem em 1 e 2 Samuel. Olha lá, temos uma oração em 1 Samuel 2:1, é a oração de Ana. Então não está escrito em forma de história, está relatando uma oração, é um outro tipo de escrita. Tem poesia, tem canto, tá? Alguns cantos são importantes, inclusive. Tem lamentação, tem listas dos oficiais, tem parábola, tem aliança e tem profecia. Então, predominantemente, nós temos histórias. E nós gostamos de histórias, né? A Bíblia, é a sua maioria, o gênero, a forma literária é narrativa. Isso prende a nossa atenção, né? E se eu falar para você, era uma vez, eu quero ouvir. Deus sabe que a gente é assim e Ele nos deu histórias. Porque isso prende a atenção, não só nossa, mas das crianças também. Então nós temos muitas histórias. Né? E é didático. Só que o problema é como a gente interpreta isso, né? Geralmente a gente interpreta igual a gente interpreta Chapeuzinho Vermelho. Qual a lição de moral? E aí a gente cai no erro da tirar a lição de moral para tudo. Nós vimos em Juízes que não é isso, né? É claro, tem moralidade na Bíblia, há algumas aplicações para, sim, nosso comportamento, mas as histórias bíblicas estão para revelar a quem? Ele. O que Deus fez aqui? Ou quem é o ser humano de acordo com essa história? A história está aqui para nos dizer algo, para mostrar alguma coisa. Se a Bíblia é a revelação de Deus, Ele se revela na história também, por histórias. Isso é importante, tá bom? Mas, dentro das narrativas, algumas características literárias se destacam. Aqui é importante, olha só.
E aqui a gente vai ver muito isso em 1 Samuel. Caracterizações comparativas e analogias. Como assim? Você tem muita comparação em 1 Samuel. Não explícita, do tipo, Davi, o escritor não escreve, Davi fez isso, Saul fez aquilo. Ou Ana fez isso, Penina. Não. Ele deixa você, ele espera que você faça essa conclusão. Saul com Davi e Jonatas, Davi com Urias, Nabal com Saul. Os personagens das histórias, eles são dignos ou eles são propostos ali para serem, para o leitor olhar e falar: Saul fez isso. O autor está nos dizendo: olha o contraste de Davi com Saul, ou olha o contraste, olha a analogia de Nabal, o tolo, com Saul, com a tolice de Saul. São analogias ou comparações. Nós vamos ver muito no livro, que o autor espera que nós vejamos isso. Assim como Davi fez, Saul não fez. Ou Davi contrasta com Saul nesse aspecto. Nós vamos identificar isso muito, e isso o autor usa demais aqui. Contrastes propositais. Ana e Penina, então ele vai comparar e vai contrastar, né? Saul com Davi, como disse, Ana e Penina. Já eu falo mais de Ana e Penina, que é muito importante. Isso a gente tem que ficar atento, gente. O autor não coloca os personagens à toa e não escolhe as histórias à toa. Lembra? É inspirado por Deus. Custava caro escrever naquela época, nem todo mundo tinha. Então Deus foi caprichoso em inspirar e colocar o que é importante a gente saber. Então nada é à toa. Se deu uma característica de alguém, guarda essa característica. Daqui a pouco você vai ver lá na frente outro personagem com uma característica contrária àquela. O autor quer que você veja isso. Comparação ou contraste, tá bom? As características são fundamentais e extremamente importantes para interpretarmos o texto corretamente, buscando o que o autor está nos ensinando. Às vezes a gente vai... Não só a personalidade. Não é só isso. Não, também os atos. Não só o tipo de pessoa que Saul era, mas o que ele fez. Já vou adiantar o que eu vou falar daqui a pouco. Quando Saul foi confrontado por Samuel, que ele não obedeceu, era para ele matar todo mundo, não era? Ele não matou. Aí ele foi confrontado por Samuel, ele falou: não, mas eu fiz sim. Não, mas ele começou a se justificar e se... Não, mas eu fiz certo. Depois é que ele vai confessar. Quando Davi é confrontado por Natan, qual é a reação dele? Se humilhar. O autor quer que a gente veja isso. O contraste. Esse é o rei que eu quero, Deus falaria. Um rei que se humilha quando é confrontado. Então, é isso que a gente tem que ver para interpretar corretamente e para fazer essas comparações, tá? Por exemplo, olha só. Saul tem um sucesso inicial. Olha como o autor coloca. Tudo bem, aqui é 2 Samuel, mas veja só como, lembra, era um livro só. Em hebraico era um livro só. Depois que foi dividido na Septuaginta. Mas em hebraico era uma obra só. Mas olha como tem comparações aqui. Saul e Davi. Eles têm um sucesso inicial. Eles têm um pecado grave, não tem? Ambos têm. E qual é a reação? Percebe? Tudo bem, Davi não era perfeito, mas veja a reação de Davi quando ele é confrontado. Olha a reação de Saul. Ele fica amargurado, ele quer se vingar. Ele não aceita perder o reino. O autor está nos dizendo algo com isso. Esse é o rei. Esse é o tipo de rei que Deus quer para Israel. Tá? Esses contrastes, analogias, comparações e justaposições de personagens como técnicas de escrita tornam mais clara a mensagem do autor para nós. Qual é a mensagem que ele está falando aqui? A obediência resulta em bênção. A desobediência resulta em retirada da bênção. Você está com que livro aberto para falar isso? Deuteronômio. Não é? Eles estão com o Deuteronômio aberto para falar. Desobedeceu, vai colher, vai colher frutos. A obediência vai gerar bênçãos.
E isso é visto na vida deles. Percebe como não são histórias desconexas? Olha como é bonito isso. E aí você, como eu disse, no final eu vou fazer a pergunta: por que que 1 Samuel está na Bíblia? Vá já montando a sua resposta, porque a gente precisa entender isso, certo? Seguindo, aqui mais um quadro, ó. Ana é humilde. E a Penina? Quem é Penina, pastor? Calma, já vou adiantar. É a segunda mulher do Eucana. Ela pode ter filho, ela concebe. A Ana não. A Ana é estéril. Só que a Ana é humilde. E a Penina, ela se orgulha de ter filho. Comparação, contraste. O autor está nos mostrando isso. Olha a atitude da Ana e a atitude da Penina. Samuel, ele é dedicado. Os filhos de Eli? Não. Os filhos de Eli são desleixados. São roubadores. São ímpios. Yahvé e Dagon, até o próprio Deus, lembra, a Arca da Aliança foi parar com os filisteus, colocaram no templo de Dagon. Dagon que nem existe, né? A estátua, o boneco dele ficou no chão, né? A comparação. E olha lá, Saul e Davi. Quem que devia ir para lutar com Golias? Quem era o alto, bonito e forte de Israel? E o Golias era o alto e forte. Só que ele é vacilante. Davi é corajoso. Ele foi rejeitado, Davi foi aceito. Ele é vingativo. Davi é perdoador. É perfeito? Vocês sabem que não. Mas ele demonstra características contrastantes com Saul. O livro de Pano de Fundo, ajudaria bastante, chama O Perfil de Três Reis. Olha só o autor faz a comparação entre Saul, Davi e Absalão. E Absalão? Olha só. É muito bom, um livro bom Pano de Fundo para... Aceito como presente, obrigado. Olha aí, vai ser barato, aceito presente. Obrigado, pastor. Olha aí, ganhei um presente. Já comprei. Ele falou de um livro que como é que é o nome? Perfil de Três Reis. Perfil. E depois que eu ganhar, eu te empresto. Tá, então olha só, é importante isso para o autor, que você perceba os contrastes, tá? Não só dos reis, mas dos personagens. Então, 3 personagens dominam o livro de Samuel. O próprio Samuel, começa o livro com ele, Saul, que é o primeiro rei, e Davi, que é o segundo e o maior dos reis, que reinaram em Jerusalém. E 1º e 2º Samuel são ligados por 3 cânticos, que funcionam como interpretações poéticas do livro. Lembra lá quando nós vimos a história de Baraque e Débora, em Juízes? Logo depois da vitória vem capítulo 5, que é o Cântico de Débora. O cântico é a poesia que explica a vitória. Você só pode entender o cântico se você entendeu a narrativa. Você entende melhor a narrativa se você entender o cântico. É mais ou menos isso. O cântico de Ana, o cântico de Davi, lamento por Saul, tudo isso vai dar liga às narrativas. Eu vou dar um exemplo só do cântico de Ana, para vocês verem como as coisas são bem escritas. Claro, o Espírito Santo é muito caprichoso, mas é impressionante como o Cântico de Ana nos dá liga para todo o primeiro livro de Samuel, no Cântico de Ana. Então a gente vai ver isso nas poesias, tá? Essa liga dada pelos cânticos. Cântico de Ana, vamos lá, dá um exemplo. Abre aí em 1 Samuel 2, não vou expor, claro, vai ser um dia de quarta-feira que a gente vai fazer isso. 1 Samuel 2, 1 a 10. Esse é o Cântico de Ana. Eu só vou ler alguns trechos rápidos, tá? Esse texto, gente, é um texto fundamental para 1 Samuel. Por quê? É uma prévia do que vai acontecer no livro todo. Qual é a prévia que a gente tem no Cântico da Ana? Contraste entre soberbos e humildes, entre os que exaltam a si mesmos e aqueles que exaltam a Deus. Então vejam, o Cântico de Ana fala muito de contraste. Veja, por exemplo, versículo 4. Eu vou colocar ali. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Percebe os contrastes aqui? Um tipo de pessoa é assim, mas o outro faz isso. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos
perde vigor. Olha como ela está contrastando pessoas. 8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem. O ponto aqui do Cântico de Ana é esse contraste. Então, Deus se opõe aos soberbos e exalta os humildes. Deus está no controle soberanamente, agindo conforme os seus propósitos. Do Senhor é a terra. E vai vir um rei. Ela coloca isso lá no versículo 10. O Senhor julga as extremidades da terra, olha a soberania, dá força ao seu rei. Ué, que rei? Ela não tinha rei ainda, certo? Estava em Juízes ainda, que o contexto é Juízes. Não tinha rei ainda. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Olha como é profético também esse cântico. Então, esse cântico é a prévia do livro. Aqui eu destaquei 2, né? O arco dos fortes, fortes e débeis. Percebe o contraste? Deus quebra o que os fortes acham que é o seu poder. Mas aos débeis ele tem força. O Senhor os cinge de força. Levanta o pobre do pó, exalta o necessitado. Ela está contrastando o tempo todo. Penina, que se orgulha da sua própria capacidade de ser filho, de ter filhos, ela é rival de Ana, certo? Ana reconhece que não tem capacidade em si. Então você tem uma orgulhosa que diz, eu tenho filho e você não. Naquele tempo era muito importante para a mulher ter filho. A Ana reconhece que se Deus não me abençoar, eu não tenho como. Olha o contraste, a orgulhosa e a humilde. Deus exalta os humildes e se opõe aos soberbos. Ana exalta e glorifica quem? O Senhor. Penina a si mesmo. Eu tenho ventre fértil. Só que Ana exalta, quando Ana engravida, ela exalta quem? O Senhor me deu. Penina não faz isso. Esses contrastes são vistos entre Samuel e Eli, entre Davi e Saul. Olha só que interessante. Saul levanta um monumento a si mesmo. Depois de ganhar dos amalequitas, ele levanta um monumento a si. E quando foi confrontado, ele contesta Samuel e tenta se justificar. Esse é Saul. E Davi? Ele se humilha e reconhece o seu pecado. E ele exalta quem? O Senhor. Ele vai contra Golias em nome do Senhor. Saul se vê como centro. Ele não quer se arriscar contra. A vida dele é mais importante. Davi, ele arrisca a sua vida para que o Senhor seja exaltado. Ele vai em nome do Senhor. E ele era pequeno e baixo. Deus exalta os humildes. Olha como o cântico de Ana está apontando para muito que vai acontecer. Davi versus Golias. Deus exalta os humildes e acaba com os soberbos. Como é que é o discurso de Golias? Soberbo. Muito soberbo. Deus coloca para baixo isso. O cântico de Ana, então, é o livro de 1 Samuel. Muito bonito ver isso. Israel estava sem o líder. Bom, aqui finalizamos então características da escrita, tá? Importante a gente saber isso. Olha como já dá muita clareza para a gente entrar, não é? Nesse livro. A gente entra de uma outra forma. Qual era o contexto histórico em que esse livro foi escrito? Israel estava sem um líder. Lembra lá? Saindo de Juízes. Depois de Samuel, na nossa Bíblia, veio o quê? Ruth. Qual é o contexto de Ruth? Ruth 1, no dia em que os juízes julgavam. Ruth está nos Juízes. Tá? 1 Samuel também. Primeiro, o contexto ali é a época dos juízes, tá? Não tinha rei, não tinha unidade, o povo. Cada um fazia o que achava mais reto, porque não havia rei. Lembra daquele refrão? Não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Tinha um caos moral, Israel estava fragmentado moralmente, religiosamente. Lembra lá das últimas histórias de juízes? O sacerdote que decepou a moça, lembra lá? É esse caos que está, é assim que está. O que mais? Contexto: ameaças vindas dos filisteus e dos amonitas exigiam cooperação entre as tribos. Então, tinha ameaça interna em Israel,
filisteus lá no sul, na costa mediterrânea ali, e os amonitas do outro lado do rio Jordão. Lembra lá onde era Gileade, Manassés, tribo de Gad e Ruben? Ali estavam os amonitas. Esse era o problema de Israel nesse contexto aqui. Não tinha ameaça externa para Israel no contexto de 1 Samuel. Não tinha a Síria ainda ameaçando, ela virá depois. Não tinha Babilônia ainda, não tinha Egito. Eram povos da região mesmo, de dentro da terra, que ameaçavam Israel. E Israel precisava de um rei, precisava de um líder. Esse é o contexto histórico, ok? Ok, quais são os propósitos? Para que o autor escreveu o livro de 1 Samuel? Para quê? Primeiro, registrar o início, o desenvolvimento e o estabelecimento da monarquia. Então, monarquia é a palavra que você tem que ter na sua mente. Por que esse livro está escrito? Para registrar o começo da monarquia em Israel. Antes não tinha rei. 1 Samuel é o registro do início e do estabelecimento da monarquia, tá? Agora, isso não é novidade. Monarquia, um rei em Israel, é o cumprimento de profecias. Gênesis 17:6. Deus fala para Abraão: de ti procederão reis. Para Abraão. Da sua linhagem, Abraão, reis virão. O cetro não vai se apartar de Judá. Quem falou isso? Jacó, quando foi dar a bênção para os 12, lembra? Para Judá ele fala: de Judá não vai sair o cetro. O que é cetro? É o símbolo de um rei. Então lá em Gênesis nós temos já certeza de que vai ter rei. Em algum momento da história de Israel vai ter rei. 1 Samuel nos mostra isso. Então uma resposta eu já dei aqui. Por que esse livro é importante? Porque nós não saberíamos como se cumpriu a profecia para Abraão ou a palavra de Jacó para Judá se não tivesse esse livro. É aí que se cumpre, de acordo com o plano e com a prescrição de Deus. Abre em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Aqui o povo está quase entrando na terra, está nas campinas de Moabe ali, já para entrar. E Moisés fala, claro, da parte de Deus ao povo, sobre assim, fazer uma encenação aqui. Pessoal, eu acho que vocês vão querer um rei. Eu já vou falar como é que vai ter que ser isso. Né? Brincadeira da parte, é isso que Moisés vai falar aqui. Como é que vai ser um rei quando vocês entrarem lá e vocês quiserem um rei? Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, eles não tinham entrado ainda, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este rei, este não se multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Não, tá certo. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Está lembrado de alguém aqui? Lembrou de alguém, né? Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha que interessante, antes de entrar na terra, Deus já diz: quando for ter um rei, é assim que vai ter que ser. E se olha para a história de Israel, você vê que Josias um dia achou o livro da lei e leva, nossa, tinha tudo isso. O que está falando aqui? O rei tem que ter um livro com ele.
para não esquecer dos mandamentos, para não se sobressair sobre os seus irmãos. Quem que governa aqui? É o Senhor por meio do rei, que é a lei de Deus que governa. Está claro aqui. Mas nós vamos ver em 1 Samuel que não foi bem assim. Tá? Qual o próximo propósito, além de registrar a monarquia? O estabelecimento do reinado de Davi, como rei de cuja linhagem viria o Messias, cujo trono será estabelecido para sempre. Agora sim, você tem lá a profecia, a palavra de Deus a Abraão: de ti procederão reis. Você tem a palavra de Deus, ou a palavra de Jacó para Judá: de Judá não vai sair o cetro. E você tem a prescrição em Deuteronômio 17: vai chegar o momento que vai ter rei, vocês vão pedir rei. Em 2 Samuel nós sabemos de que rei virá o Messias. Davi é da tribo de Judá, está coerente com Jacó, que falou lá para Judá: de você não vai sair o cetro. Então, um dos propósitos do livro é mostrar que é em Davi que vai nascer, que é de onde vai nascer o Messias. Davi é importante. Se não tivéssemos 1 Samuel, não teríamos Davi, ou conhecimento dele. Então olha como o livro é importante. Aliás, Jesus é chamado de filho de Davi. É muito importante esse livro. Tá? Então olha só uma citação aqui da Bíblia de Genebra: explicar que a dinastia de Davi continuava a ser a esperança para o futuro de Israel, apesar das maldições que Davi e sua casa trouxeram sobre as nações, sobre a nação, perdão. Qual é o propósito do livro segundo os escritores da Bíblia de Genebra? Explicar que a dinastia de Davi seria de onde viria o Messias, apesar dos erros, apesar dos problemas todos dessa dinastia. Mas o livro está aqui para dizer: é dessa dinastia que vem o Messias. Bíblia Herança Reformada, qual é o propósito, segundo eles aqui? Promover humildade diante do Senhor, como verdadeiro Rei dos Reis, e encorajar esperança na vinda do Rei, de quem Davi é um tipo ou sombra. Então essas duas Bíblias de estudos colocam: para que foi escrito? Para mostrar que quem reina é o Senhor, mas o rei de onde virá o Messias é da linhagem de Davi. E Davi começa em 1 Samuel. É daí que nós conhecemos Davi. Uma estrutura básica do livro de 1 Samuel. Os preparativos, então, capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o nascimento de Samuel, a ascensão de Samuel e a queda de Eli e seus filhos, tá? Essa é a primeira parte do livro. Samuel. Segundo, Saul, seu início e fracasso. Então, do 8 ao 15, a história de Saul. Vai para o ápice, mas queda dele também, tá? A ascensão dele e o fracasso. E o terceiro ponto aqui do livro, estruturando o livro, eu fui até 2 Samuel 1, tá? 1 Samuel termina no capítulo 31. Mas aqui vai de Davi, o seu início, a ascensão e a queda de Saul. O final de 1 Samuel não deixa Saul de lado, ele não termina aqui. Aqui Saul continua, mas ele está em queda, perseguindo Davi. Ele está no final. Aqui a gente tem a ascensão de Davi, Saul persegue, a ajuda que ele recebe e a inocência de Davi, a culpa de Saul. Então, só pelos que estão em negrito, nós estamos vendo para que o livro foi escrito. Para mostrar que Deus levantou alguém que faria a transição para a monarquia. Esse aqui ungiu tanto Saul quanto Davi. Samuel é muito importante. Muito importante. Por que não começa logo com Saul, né? Porque Samuel é importante, ele é um precursor, que é o que vai fazer a transição. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi juiz, rei não, né? Ele foi o último dos juízes. Ele colocou em ordem algumas coisas, mas pediram para ele um rei. Então, ele foi usado para ungir, para dar o aval para isso, tá? Para ver a história se cumprir, né? Isso. E aqui é o assunto, um assunto final, que é o mais longo aqui, mas já são os slides finais. Temas teológicos.
qual é a mensagem desse livro? Quais são os temas tratados em 1 Samuel? Eu elenquei 4, dentre muitos, tá bom, gente? Não dá, tem muitos, eu gostei de muita coisa, então não dá para trazer tudo, eu acho que dá para condensar em 4. Monarquia, temos que falar sobre monarquia, aliança com Davi, soberania e realeza de Deus, consequências pessoais e coletivas do pecado. Esses 4 podem resumir 1 Samuel, e 2 também, tá? Monarquia, aliança com Davi, soberania de Deus e consequência do pecado, tanto para indivíduos quanto para a nação. Aqui uma citação aqui de um livro que eu peguei, os preparativos divinos. Qual é a mensagem? É esse ponto. A mensagem de 1 Samuel é: os preparativos de Deus para o estabelecimento da monarquia em Israel revelam que a sobrevivência e a segurança da nação não dependem da monarquia em si, mas de um monarca cujo coração seja humilde e confiante perante o Deus da aliança. Olha que interessante. Para que Israel viva em segurança, para que haja sobrevivência de Israel, Deus prepara tudo, porque Ele é o grande soberano, Ele é o grande rei, mas essa sobrevivência não depende de um rei humano, porque vai ser imperfeito, mas depende da graça de Deus e de um rei que seja cada vez mais humilde e confiante. Lembra dos contrastes? Por isso que ele vai mostrar Saul. Por que o reino foi tirado de Saul? O cântico de Ana já vai dizer: os soberbos Deus coloca para baixo mesmo. E Saul foi soberbo. Um rei deveria ser humilde e confiante em Deus. Essa é a mensagem do livro, tá? Vamos ver rapidamente cada um desses 4 e aí a gente encerra. Bom, monarquia. 1 Samuel relata então como é que a monarquia se estabelece em Israel, demonstrando o contexto histórico. Lembra Juízes lá? A palavra rei aparece, olha quantas vezes. Então é um livro sobre reis, sobre monarquia, tá? A monarquia é o reinado de quem? É de Deus em primeiro lugar. É Deus quem reina por meio de um rei humano. Quem é o monarca principal é Deus, tá? Era prerrogativa de Yahvé reinar. O rei está sujeito a quê? Lembra lá em Deuteronômio? O rei tem que ter um livro com ele, para ele andar nos caminhos da lei. O rei é sujeito à aliança. A autoridade não é o rei humano, mas é Yahvé. O rei humano é um representante de Yahvé. Como é que ele tem que governar? Com a lei do lado dele. É assim que tem que ser. Não era como as nações vizinhas, conforme as motivações que fizeram o povo pedir para Samuel um rei. Queremos um rei, 1 Samuel 8, porque as nações têm e nós não temos. Deus, a gente vai ver esse texto, mas Deus fala: Samuel, não rejeitaram você não, eles estão rejeitando a mim, mas eu vou dar. E o primeiro que vem é Saul, é um rei soberbo. Fala mais alto. O rei humano era representante de Deus. Sim, o rei humano é representante de Deus. Não naquele sentido de adorar o rei. Não, de governar, de governo. Fosse profeta junto, não. Não, é o representante de governo. De governo. Deus governa o povo por meio de Davi. Tá. Tá? Essa é a ideia de representante. Tá? A monarquia adequada era um instrumento do governo de Deus. Quando o rei governava adequadamente, ele governava de acordo com a lei de Deus. Tá? Se Yahvé não fosse o rei de fato, o rei humano ia fracassar e a nação ia sofrer. A monarquia não ia resolver o problema se o rei não andasse nos caminhos do Senhor. A monarquia ia piorar as coisas. A questão é que Yahvé tem que governar. A função do rei era manter justiça por meio da aplicação da lei e proteger Israel militarmente. Sempre, gente, Deuteronômio aberto do lado do rei, a Torá aberta ao lado do rei. Governe assim. Segundo, a aliança davídica, promessas. Então, 1 Samuel conduz o leitor a compreender que Davi é o rei escolhido por Deus, de onde virá o descendente que vai herdar o trono para sempre. Em 2 Samuel 7, tem a aliança de Deus com Davi. E ele diz: o teu descendente o trono vai ser para sempre.
O teu trono será para sempre. Então está estabelecido ali de onde viria o rei. Tá? O rei ungido está presente lá em Ana. Lembra do cântico de Ana? O rei ungido está lá presente. E na canção de Davi. Lembra que eu falei que os cânticos fazem uma liga entre os dois livros? O cântico tem muito de teologia para ligar as coisas. Tá? É um rei que virá. É a aliança com a casa de Davi. O que é casa? É a dinastia. O descendente de Davi edificaria uma casa ao Senhor, o lugar da habitação de Deus em Israel. Então, esse tema é muito importante. Vai ser mais evidente em 2 Samuel, mas em 1 Samuel nós temos um personagem, que é Davi. De onde ele vem? Ele é um menino humilde. É esse que Deus quer, não é? O cântico de Ana já está falando isso. Ele é humilde, ele é um improvável. Ele não é fortão, ele não é bonito. O texto fala que ele era formoso, mas Saul devia ser mais. Mas assim, o texto fala que Davi não era esperado. Tanto é que quando Samuel vai lá para falar com o pai dele, o pai chama quem? Os irmãos, todos aqui, os caras altos, os caras bons. Não tem mais ninguém. Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Samuel, chama ele. E aí Deus fala, é isso aí. Porque eu olho o coração, eu não olho a aparência. Como Jesus, ele é o improvável, né? Ninguém esperaria que o Messias nascesse de uma manjedoura. É muito improvável isso. Soberania, fidelidade e realeza de Deus. Então, aqui como um tema teológico importante é Deus é o Rei soberano do universo. É o Rei soberano, né? O do aí foi mais. Nenhum rei humano pode assumir a realeza de Deus, exceto como um representante, tá? O Senhor é aquele que dá poder ao seu representante. Ele exalta o poder do seu ungido. Ana já cantou isso. É o Senhor quem exalta o poder. O foco é o Senhor, tá? Então a soberania de Deus nesse livro é clara. Fidelidade de Deus, realeza de Deus. Deus é aquele que guiou de modo providencial e individual as pessoas. Olha como Deus é soberano. De onde veio Samuel? Do ventre de uma estéril. Isso não é novidade, não é? Desde os patriarcas, Sara, Rebeca, Raquel não tinha filha, ela ficava brigando com a Lia. Mesmo cenário, a Lia se orgulhava por ter filho e Raquel pedindo. Não era isso? Mesmo cenário. A soberania de Deus, ele diz, vai vir do menos provável. É de quem é estéril. E finalmente é de uma virgem. O mais improvável possível. Olha como as coisas são. É um fio que puxa a Bíblia toda. Olha como a história é muito conexa, tá? Porque o Senhor é poderoso. É por minha soberania. Não é pela capacidade sua de ter filho que vai vir o Redentor. É por minha vontade. Vai ser um mistério. Pastor. Atrás você abriu o livro de Ruth 1, e Ruth termina com uma genealogia. Exato. E a genealogia vai para a casa de Davi, que lá em Mateus está lá, de onde veio o Messias. Olha a soberania de Deus. Ele é o soberano. Não é pela sua capacidade de gerar filhos, é por minha soberania que eu vou dar o filho ao mistério. Deus está falando que ele é soberano. Então, uma moabita, fora de uma gentia, uma gente que o povo de Israel nem considerava, né? Então o plano de salvação de Deus se cumpre na vida, porque ele é fiel. Ele não vai deixar o povo dele sem o Messias. Então ele é fiel e soberano. É ele quem está por trás dos eventos, orquestrando os eventos. Olha só, ele abre o ventre de Ana. Lembra lá do encontro de Saul com Samuel? O pai dele perdeu o jumento. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, fica aqui, que amanhã vai chegar um rei. Quem está governando tudo isso, gente? Não é um acaso. Soberania. Aí vem Saul. Aí Samuel fala: é isso aí. Né? A escolha de Davi, o que não é provável, porque é um Deus soberano quem escolhe. Percebe soberania aqui, ó? A arca. Quem é o soberano? A arca está perdida? Não. Pode deixar que Deus se vira, né? Deus se vira, vai voltar aqui sem vocês, sem precisar de vocês. Os filisteus vão trazer. Então, soberano que eu sou. Os filisteus é que trazem a arca. Fica com isso aí, tá só praga aqui com a gente. Só tem praga.
Aí vai usar e pega para tentar aparar a arca e morre, né? Depois a gente vê isso. Vamos lá. E consequências pessoais e coletivas do pecado. Eli e seus filhos. Percebe como o livro vai tratar muito disso. Olha como é Eli e seus filhos. Eli foi um péssimo pai. Seus filhos roubavam, eram imorais. Consequência. E eram sacerdotes. Cuidavam muito mal daquilo que o povo trazia. Falta de reverência para com a arca, veja. Consequências pessoais e coletivas. Morte de Uzá. Desobediência de Saul. Juízo, rejeição. Davi colheu consequências, não é? Davi também colheu consequências. Então isso é um tema teológico nesse livro. O pecado afeta tanto a pessoa quanto o povo também. E aqui, só uma lembrancinha do que o Cântico de Ana resume os temas teológicos. Quais eram os temas teológicos lá? Vou lembrar. Monarquia, aliança davídica, soberania e consequências de pecado. Olha só. O Cântico de Ana resumindo isso. O Senhor é o Salvador, contrariando as expectativas, soberania de Deus. Ana canta isso. O Senhor é incomparável, não há outro como Yahvé. O Senhor depõe os orgulhosos, perversos e exalta os humildes. Consequência de pecados, do orgulho de Saul, do orgulho dos filhos de Eli, e assim vai. O orgulho de Davi. Davi foi orgulhoso também, colheu consequência. Quando ele foi o soberbo, ele colheu. O Senhor é rei soberano. O Senhor levanta o seu ungido. Olha aqui, aliança davídica, reinado. Então, soberania, monarquia, fidelidade e aliança para salvar seu povo. A gente vê o Cântico de Ana e não vê nada disso, né? Muito curioso, né? Eu estudando isso, caramba, é um Cântico de Ana. Gente, tem tudo, é uma semente que tem tudo ali. Impressionante isso. Como o Espírito Santo é caprichoso. E vamos lá, finalmente. O que está o primeiro e segundo Samuel? Vamos pegar só o primeiro. Está fazendo nessa grande história aqui. Podem participar agora. Virar o rei. Ótimo. Por quê? Lá em Gênesis já foi dito. Percebe como não é um livro que você pode pensar as coisas. Aliás, nenhum é que você pode pensar. O que eu estou fazendo é um exercício para que em cada livro que a gente leia, em cada sermão que a gente ouça, a gente encaixe isso na Bíblia. O que você está fazendo na Bíblia? Está me mostrando que Gênesis 16, que é Deus falando, de ti procederão reis. Gênesis 49, Jacó falando, o cetro não vai sair de Judá, está registrado aqui ao cumprimento disso. Isso aí. O que mais? O que esse livro está fazendo na história da redenção? Jesus viria da casa de... Jesus viria, não só um rei vai vir de Abraão e de Judá, Davi cumpriu. Tem mais. Tem o Messias, tem uma aliança com esse rei Davi. Olha como a gente chega no Novo Testamento e fala, filho de Davi. Aí a gente vê lá, José foi para Belém porque ele era da descendência de Davi. Você tem que olhar para o 1 Samuel e falar, Davi, ele é o rei. Está tudo ligado. Tudo conectado. Está tudo conectado. Tá? Então olha só, a monarquia é estabelecida para preservar a existência do povo. O povo estava se perdendo. Vem o rei para dizer, esse povo não vai morrer não vai acabar não. Se acabar esse povo, não tem Messias. Então Deus preserva o seu povo em um contexto de apostasia, de abandono da lei. Deus preserva e cuida, porque Deus tem uma aliança lá em Abraão. Deus tem uma aliança, aliás, lá em Gênesis 3. Vai vir o descendente que vai pisar a cabeça da serpente. E a gente vai ampliando isso. Ele é filho de Abraão, ele vai ser rei, é filho de Davi. Está afunilando cada vez mais para uma pessoa. Olha lá, o conflito entre as duas sementes colocava em risco a semente da mulher. O propósito da graça de Deus não deixará de ser cumprido. Qual? Trazer esse descendente para esmagar. Ele está trazendo, por meio de Davi agora. Esse povo era o receptáculo das promessas de Deus. É esse povo que tem que continuar existindo ali. Se os filisteus vencerem esse povo, não tem promessa cumprida, mas Deus é fiel. Ele não vai deixar isso.
de Abraão que terão reis, o cetro não se apartará de Judá. O rei de quem Deus se agrada é aquele que governa com justiça, conforme a lei, colhendo as bênçãos da aliança. Então, desde Adão, o ofício de rei era o quê? Sujeitar a terra com obediência à palavra de Deus. A Adão foi dado um ofício de rei. Adão, governe, domine e sujeite. E sujeite. São verbos para um rei. Dominar. Adão já tinha isso nele, dominar a terra com obediência à palavra de Deus. O rei de quem Deus se agrada é aquele que governa com justiça, quem domina com justiça, conforme a palavra de Deus. Assim como era para Adão fazer. Pastor, Oi? podemos dizer assim que Deus permitiu o rei, porque o povo, na verdade, tinha muita dificuldade de caminhar sozinho. Ele dependia muito dele. Uma empresa, por exemplo, se não tiver chefia, vira uma bagunça. Em lugar que não tem chefe, onde todo mundo é chefe, né? Onde todo mundo é cacique. Eu acho que Deus já sabia essas profecias. Sim. Deus já sabia que teria. Tudo está dizendo aí, né? Eles não recusaram você. Recusaram a mim. Amém. Porque o povo quis o rei conforme os outros povos tinham. Mas Israel tinha que pensar diferente. O problema não é ter um rei. Queria imitar O problema é, eu quero ter o rei porque os outros têm. Mas quem reina sobre mim? É o Senhor. O Senhor, reine sobre nós, Senhor. Envia-nos um rei sobre nós, mas não. Os outros têm, Moabe tem. Nós queremos também. Não agradou a Deus, mas mesmo assim ele deu reis. E veio Davi também, depois de Saul. Tá? Mas isso estava nos planos de Deus. Então é essa a colocação de 1 Samuel na grande história bíblica. Olha como está muito ligado. Tá? E interessante isso aqui, ó. Você tem acontecimentos. Por que está nesse meu tema aqui? Porque os salmos são cânticos inspirados por Deus. Estão dentro da história da redenção, como o povo cantando a Deus de forma inspirada. E de onde que os salmos vieram? Muitos deles? De 1 Samuel. Olha aqui, ó. Salmo 59 está aqui. O contexto está aqui. Olha que interessante. O Salmo 56, o contexto está aqui. Salmo 34 está aqui. Salmo 57 e 142. Olha só. O que isso mostra? Que Deus está se revelando nas histórias por meio dos acontecimentos. E os salmos são escritos que revelam também a pessoa de Deus, mas a alma humana falando com Deus de forma inspirada. Então olha que interessante, até para registros posteriores, ou registro do salmo de cântico, 1 Samuel é útil. As histórias estão lá. Muitas histórias desses salmos aqui estão em 1 Samuel. Estão dentro da grande história da redenção também. Não são à toa também vistos lá nos salmos. E para finalizar, o último slide. Jesus em 1 Samuel. Alguém se arrisca aí? Alguém deu um ver? Não. Como é que Jesus é visto em 1 Samuel? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Encontre Jesus em 1 Samuel. O reino que o reinado não terá fim. Excelente. O rei cujo reinado não terá fim. Isso está em 2 Samuel 7. Ótimo. Juninho. O rei humilde. O rei humilde. Entrou de Jerusalém um jumentinho, nasceu numa manjedoura. Boa. O que mais? Pelas ordenanças de Deus, no caso Davi, que Saul tentou matar ele e ele teve lá e falou, não vamos me tocar no nome do Senhor. Um rei que segue a palavra de Deus, que obedece à lei do Senhor. Ele é um rei que obedece à lei do Senhor de forma perfeita, não é? Davi foi muito respeitoso com Saul. Além disso, Davi também cumpriu a lei, não perfeitamente, depois ele teve pecados graves, mas foi um rei. Quando confrontado, ele é verdade, sou eu esse homem. Um rei que obedece à lei. O que mais? Jesus de 1 Samuel. Raquel. Ele também não se defendia, o Davi, né? Quando ele era atacado, ele não se defendia. E o Jesus também não se defende. Interessante, quando Saul, queria matar Davi, ele era um cordeiro mudo, ele não revidava, não retalhava. Interessante, olha aí.
é um rei que tem a mesma ideia, né? Quando ele foi injustamente perseguido, ele não retaliou. Muito bom. Jesus. Cumpridores da criança, como Davi cumpriu naquele teu sermão Do Mefibosete. Cumpridor de aliança. Jesus é cumpridor de aliança, tal como Davi fez aliança com Jonatas. Ele foi procurar. Cadê o filho dele para cumprir? Mefibosete, um aleijado. Olha quanta coisa, percebe? Jesus, primeiro, é esses que ele tem que fazer, gente, exercício. Onde é que está Jesus aqui? Porque ele falou, as escrituras testificam de mim, os profetas falaram de mim. Onde é que ele está? Eu elenquei algumas coisas aqui, ó. Ele é o contraste ideal, perfeito, em meio a muitos exemplos de líderes pecadores. Claro, eu não vou colocar Jesus como um líder pecador, ele é o contraste disso. Ele é o contraste, né? Jesus é o herdeiro do trono, Marcão falou. Ele é o filho de Davi, descendente de Davi. A ação miraculosa de Deus, abrindo o ventre de Ana, tem um paralelo com uma virgem concebendo. Uma virgem concebe, olha lá. Maria tem um cântico, não tem? Fala para 1 Samuel. Nascimento do filho tão esperado. Ela tem um cântico. Davi prefigura e tipifica Jesus. Ele é o Salvador em prova. Davi tinha aparência, gente. Jessé, meus filhos são esses aqui. Nenhuma aparência. O que Isaías fala? Ele não tinha aparência. Tem formosura. Ambos foram antecedidos e confirmados por um profeta. Não é? Samuel antecedeu Saul e Davi. João Batista antecedeu Jesus. O Espírito veio sobre ambos. Para capacitar Davi para reinar, o Espírito veio sobre ele. O Espírito veio sobre Jesus no seu batismo. Sobre Samuel também. Sim, que era uma função ali importante. Ambos foram rejeitados e perseguidos por reis invejosos. Não é verdade? Você lembra de Saul, você lembra de Herodes, que perseguiu o ungido, que perseguiu aquele a quem Deus tinha ungido. Herodes perseguiu também o rei. Ambos foram alertados para fugir e salvar sua própria vida. Davi foge, Saul está atrás de você. José, foge para o Egito, estão atrás de você. Ambos venceram inimigos por seu povo. Davi que vence Golias, em nome do Senhor. Jesus vence nosso maior inimigo, derrota, despoja Satanás, principados e potestades na cruz. Ambos foram exaltados pelo Senhor. Olha como Jesus está prefigurado em Davi. E é isso. Curioso para saber como é que é o livro? Dá um ânimo, né? Agora a gente entende muito mais o panorama. Semana que vem, 1 Samuel 1. Vamos ver o nascimento de Samuel. Agora, com todo esse panorama em mente, um livro que faz total sentido com a história bíblica. Não estamos perdidos aí. O que vai acontecer? Dúvidas? Colocações?